Oi, gente, meu nome é Débora e eu estou aqui com a Gisele e com a Edna e a gente vai ter hoje um bate-papo sobre a geração alfa, os desafios de implementar o hábito da leitura nessa nova geração. E oi, gente, tudo bem? Edna, Gisele, como é que vocês estão? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos começar apresentando então nossas convidadas. Gi, quem é você? Bom, eu me chamo Gisele, eu inicialmente era da área da iniciativa privada, trabalhava numa empresa, há uns 5 anos me tornei professora, sou professora de matemática na rede do Estado aqui em São Paulo, e estou me formando agora em pedagogia, e estamos na educação aqui, lugar difícil, mas às vezes dá belas contribuições, belas surpresas. Edna. Então, eu sou Edna, meu nome é Edna Souza, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mas atualmente eu sou vice-diretora na rede municipal de Osasco há um bom tempo já, uns 18, 20 anos. E, né, trabalho com alfabetização de base, vamos dizer assim, né, aquela que prepara o sujeito para enfrentar aí os desafios realmente de apreciar não só a leitura, mas de apreciar a leitura de mundo dele, né? Eu trabalho com isso. Maravilha. Então é isso. O nosso bate-papo está com as pessoas certas. Vamos lá, gente. Eu quero iniciar explicando um pouquinho sobre o projeto, né? Que o Geração Alfa é um roteiro que tem como principal a principal premissa o incentivo à leitura, né? O desafio que a Rebeca tem de mostrar para o Marcelo, que são os personagens principais, de que não é só o jogo que é interessante, que o livro pode ser um excelente entretenimento também. E aí ela tem toda uma forma de tentar provar para ele, com um livro-jogo, ela faz uma transformação para trazer ele para esse universo. E aí e este curta-metragem se tornou um e-book, que vai ser lançado agora no semestre que vem. E a gente está nesse bate-papo exatamente para entender um pouco mais sobre esse universo, né? Como é que é o desafio de fato, alfabetizar essa geração que é tão tecnológica e criar esse hábito da leitura que é tão difícil, né? E aí, meninas, o que vocês acham sobre esse assunto? Como é que tá? Olha, eu queria começar falando sobre a questão do resgate do prazer de aprender como um todo. Na realidade, não é só um resgate do aprender a ler, é um resgate do aprender como um todo. Esse é o grande desafio atual da educação, tá? A escola deixou de ser interessante, inclusive, né? Por quê? Porque nós temos de contrapartida, nos desafiando o tempo todo, a tecnologia, entendeu? Por mais que a gente traga, nós atualmente, inclusive no meu município, nós temos no ensino fundamental lousas digitais, lousas interativas nas salas de aula do nosso ensino municipal, o que na minha visão é algo encantador. Eu consigo levar os alunos a visitar museus, eu consigo levar os alunos a visitar o Egito, dentro da sala de aula, tá? Com os recursos que o meu município tem me dado atualmente. Mesmo assim, o desafio ainda é muito grande com relação a devolver esse prazer do aprender no geral, particularmente na leitura, porque a leitura vamos dizer assim, o sujeito que não lê, que não domina a leitura, ele inclusive, ele domina o uso das tecnologias e não domina a leitura, né? Então, ele é cego, ele é cego. Por quê? Porque o nosso país, o nosso universo, ele é recheado de coisas para ler. Você não sai na rua, quantas informações você tem
tudo é leitura, tudo é leitura, tudo é leitura. E aí, não é só a leitura dos símbolos tipo Coca-Cola, McDonald's, que é um símbolo que você não precisa decodificar as letras, você reconhece pelo formato dela, tal, mas pela figura em si, né? Isso, não precisa decodificar como letra, certo? Não é um mundo só com essa informação, não. A maioria das informações são para ser decodificadas. Então, um sujeito que não domina a leitura, ele é cego no próprio mundo dele, entendeu? Por quê? Porque, afinal de contas, é a mesma coisa que você imaginar você num país estrangeiro que você não domina a língua. Pronto. O que você olha, você não decodifica, então você não está enxergando nada. Então, é um grande desafio para a educação, um grande. O desafio dessa personagem, ele é muito grande, porque para a educação, para nós profissionais, que somos, vamos dizer assim, a maioria entende que foi capacitado para essa situação, está encontrando muita dificuldade. Em complementação a isso, assim, eu dou aula atualmente para regime de Fundamental 2 e ensino médio, né? A minha surpresa quando entrei numa sala de 6º ano, que, assim, por natureza, o professor escreve com letra cursiva numa lousa, né? E eu escrevi o que eu precisava escrever. Na ocasião, era uma aula sobre tecnologia, então eu estava dando aula de tecnologia, mas usando a lousa. Aí os alunos já até acham estranho. Eu disse, gente, tecnologia não é só equipamento eletrônico, né? Vamos nos situar em relação ao que significa a palavra tecnologia, né? E eu escrevi o que eu precisava escrever na lousa. Eu esperei um tempo, eu achei estranho, não teve resposta. E aí eu descobri que 90% dos alunos da sala não sabiam ler letra cursiva. Nossa. Se eu quisesse me comunicar com eles, eu tinha que escrever de forma. Eu disse, meu Deus, aonde se perdeu isso? Porque, claro, né, no objetivo do contexto do e-book, né, fatalmente vai estar escrito de letra de forma, porque é a escrita da máquina, é a escrita que a gente... Mas, assim, uma pessoa que é incapaz de ler um bilhete, de ler uma carta. Porque, normalmente, por natureza, as pessoas escrevem com letra cursiva. Então, a pessoa lá, o indivíduo, ele foi alfabetizado até certo ponto? Ele é livre e independente até certo ponto? Engraçado que na minha época, quando a gente ia ser alfabetizado, a gente era alfabetizado na letra cursiva, né? Inclusive... O normal é alfabetizar lá entre o pré e o 1º ano, no máximo, deveria, com a letra de forma e com a letra cursiva ao mesmo tempo. Sim, mas só que a professora não deixava a gente escrever com a letra de forma, né? Que é muito mais fácil, inclusive, né? Eu ficava assim, poxa, quantos anos eu fiz caderno de caligrafia? Então, atualmente eles estão, dependendo do lugar, inclusive na rede particular, aí sim, é um caso pessoal meu, a minha filha esteve na rede particular, e eles falaram que ensinar letra cursiva para ela no 3º ano. Oi? Que coisa. Você vai construir todo um conhecimento em cima de uma coisa, todo montadinho, igual uma máquina, né? Todo de forma, e depois você volta lá e não bagunça tudo de novo, que agora eu quero fazer de outro jeito. Gente, eu fiquei assim, horrorizada. Eu assim, primeiro eu vi os meus alunos, depois eu vi acontecendo com a minha filha. Eu assim, meu Deus, para onde vai? Né? Porque aí sim é tese do meu TCC de pedagogia. A perda que está dentro dessa questão da coordenação escrita não está ligada só à escrita, está ligada diretamente ao desenvolvimento cognitivo. Porque, assim, se você parar para pensar, a gente escreve e você não pensa em escrever, você simplesmente reproduz. É um mecanismo montado na cabeça, igual dirigir. Você não pensa em dirigir, você dirige. Se você parar para pensar para dirigir, ninguém ia dirigir. Carro ia ser uma coisa inviável. Porque o fulano ia parar. Eu vou parar, eu vou pensar, eu vou engatar a marcha, eu vou olhar para o pedal, eu vou isso. Já acabou, já ficou um ano lá no lugar e não saiu do lugar.
Então, a gente tem isso com a relação da escrita, né? A gente transporta isso para a escrita, porque fatalmente você faz a mesma coisa. Você pensa em escrever. Uma pessoa realmente alfabetizada, realmente independente, ela pensa e ela faz. Ela não pensa no que ela está fazendo. Então, na realidade, a pessoa, quando escreve, ele lê primeiro. Ele lê na cabeça dele. Então, a importância da leitura relacionada à escrita está aí. Porque para escrever, você escreve na sua cabeça primeiro, lê na sua cabeça, que é a decodificação dos símbolos, entendeu? Então, você tem que dominar a leitura para poder ler no seu pensamento, na sua cabeça, para depois você transferir para o papel. Então, na realidade, não tem escrita sem leitura. A capacidade de leitura ela vem antes da escrita. Então, a importância da leitura é muito grande, porque é ela que te capacita a escrever. Porque se você não souber decodificar os símbolos, você não consegue jogar no papel. Né? Começa por aí, a importância da leitura. Depois aí vem essa relação motora dela, né? Porque a importância de você ensinar a letra cursiva inicialmente, na minha opinião e na opinião da maioria dos pedagogos que infelizmente não decidem educação, é que a importância dessa parte motora com a escrita é que para você ser capaz de escrever, você tem que estar com o desenvolvimento motor em dia, do global seu, em dia, senão você não dá conta de escrever, entendeu? É um domínio que você precisa estar, exatamente como você falou, Gisele, do carro. Você domina o carro porque você vai se apropriando e vai gravando. Você torna, de certa maneira, o ato em si mecânico, né? Isso, É feio falar, porque você vai falar assim, vai virar um robô. Não, mas é um ato em si mecânico. É uma coisa que é consciente, mas fazemos de forma inconsciente. Porque se fosse para realmente ser 100% consciente, ninguém ia dirigir, o carro não ia sair do lugar. Mas escrever, por mais que você traduz as coisas, né, que você tenha que escrever na sua cabeça, quando você é bom, quando você domina mesmo, é quase mecânico. Outra Sim. coisa que tem na leitura que vira escrita, ela carrega a escrita vai e põe a sua personalidade no que você está querendo comunicar. Existe aqueles exames grafológicos, né? O pessoal é identificado como a forma, o meio, tanto a forma física do como foi escrito, quanto a forma textual do que é escrito, Sim. Você identifica as pessoas, né? Aí tem um exemplo bom que eu coloquei nas minhas papeladas, que tentaram estudar o médium Chico Xavier, e para provar que era ele que escrevia os livros. E aí não pegaram na forma grafológica da forma da letra, mas pegaram na forma da maneira da escrita, né, que seria o arcabouço, né, o coletivo do que ele leu na vida, para poder tentar provar que era a mesma pessoa que escrevia aquilo tudo. E aí alimentaram, na ocasião, uma inteligência artificial com toda a informação que tinha para tentar provar isso. E não conseguiram provar que era a mesma pessoa. Identificaram mais de 10 pessoas diferentes escrevendo os textos. Que loucura, hein? Conseguiram provar de maneira tecnológica, atual, que não era ele mesmo que escrevia, né? Que é o que ele afirmava. Ele, não, eu tenho mais de 10 autores, né? Aí isso é uma questão particular de crença de cada um, mas sim, não conseguiram comprovar a ligação da forma da escrita, da estética da escrita dele, nas várias. E aí sim, das duas, uma, para quem acredita pode acreditar, para quem não acredita é falar que ele tinha várias personalidades. Pessoas dentro dele mesmo. Porque uma pessoa, ela sempre vai escrever depois que ela se forma, e ela tem a maturidade, a letra, ela amadurece com o sujeito, ela traz os traços da personalidade do sujeito. A letra
E a forma da estética, da textual dele, não vai fugir muito daquilo. Né? Por isso que se reconhece as pessoas assim. Tanto é que a gente pega os grandes autores que a gente tem ligação, que a gente gosta da escrita, dificilmente você vai amar demais um livro de um autor e de repente achar ele um lixo, assim, tá? Você pode até não gostar tanto, mas você não vai achar um lixo o outro, porque existe ali a estética, existe ali a referência, a forma como que a pessoa escreve, é fácil de você identificar, opa, isso aqui foi fulano que escreveu. Então, outra coisa importante da leitura é o seguinte, com relação a essa questão que você coloca, Débora, é que, na realidade, se o sujeito não for capaz de ler alguma coisa, de decodificar alguma coisa, tá? Ele não consegue dominar nem a tecnologia que ele quer para poder vivenciar os jogos dele. Sabe? Porque você precisa ter o mínimo de apropriação de leitura para você poder usar, né, a tecnologia. Então, na realidade, eu acho que o que ele tem que entender, começar a entender, é que, inclusive, a capacidade dele ler vem antes da capacidade dele dominar a máquina. Ele precisa dessa capacidade antes. Senão você não digita seu nome. Eu tenho a impressão que essa geração ela perdeu um pouco o hábito da leitura literária. Mas o estímulo da leitura em si talvez seja até maior do que de qualquer outra geração, no sentido de, assim, a gente está com a internet, com o celular na mão. Não. Aí eu posso falar. Não, Débora, não. Eu tenho criança saindo do 5º ano que não lê beabá. E ele usa o computador e não sabe ler beabá. Sim, e assim, aí eu sou professora de matemática. Para mim é uma tragédia. O pessoal fala assim, professor de matemática mexe com número, não tem esse problema. Ô, Jesus, é isso. Metade da questão está na pergunta, né? Não, então, pro Fundamental 1, pode até ser que em certas partes vai estar só número, né? Não seria o correto, mas pode ser que acabe ficando no número. Para o Fundamental 2 e para o ensino médio, na verdade, eu diria que 90% do problema está na pergunta, que normalmente é um textinho. Sim. Que o fulano tem que conseguir dar conta de interpretar. Porque não é uma questão de ler. Outra questão, né? Aprender a ler é uma coisa, interpretar, e a gente vê que a nossa sociedade... De ler. É uma questão do que deveria vir do hábito da leitura de textual de livros mesmo. Fulano que tem o hábito de ler livros, normalmente vai ter uma capacidade maior de interpretar o que ele está vendo ali. Então, e de escrever. Bons leitores escrevem bastante. Aí, então, ele não tem esse hábito. Então, a pergunta está lá bem clara. Né? Vamos a um exemplo bem assim, que aí a Edna vai ficar de cabelo em pé porque não vai entender nada, mas tudo bem. Vamos a um exemplo assim, trigonometria, né? Um triângulo com três ângulos, né? Bonitinho, 3 lados, com um lado de 18 centímetros e os seus ângulos adjacentes com 22 e 82. Calcule os outros lados. A gente tem toda uma esquemática para conseguir fazer o cálculo, não sei o quê, as fórmulas, não sei o quê. Professora, mas como que eu sei que lado que vai medir 18 centímetros? Mas de onde você tirou aquele 18 centímetros? Eu falei, está escrito no enunciado que o lado... Você não leu? Não, mas como que brotou isso daí? Eu falei, gente, está escrito. Por quê? Ler, eles sabem. Agora, interpretar, não. Entender a mensagem. De maneira nenhuma. E aí eu estou falando de 2º ano do ensino médio, não estou falando de criança pequena. Então, aí um sujeito desse jeito pega um livro da literatura, tá? E aí ele lê nesse mesmo contexto que ele leu a questão que a Gisele colocou. Dá um alto da compadecida na mão de uma pessoa dessa.
Não, ele vai parar rapidinho, porque ele não está indo a lugar nenhum, ele não está conseguindo. Então, não basta, inclusive, decodificar símbolos. Você tem que realmente interpretar o que está ali, inclusive para poder resgatar esse prazer aí, porque para ser prazeroso, ele tem que entrar na história, ele tem que se sentir participando, porque é isso que a leitura faz, ela leva você a participar do livro, né? Do livro, da situação, do cenário que foi colocado. Eu, com 9 anos, eu li toda a coleção do Sítio do Pica-Pau de Monteiro Lobato na biblioteca da minha escola, tá? Eu brinquei no sítio. Eu me sentia, quando eu ia para lá, que eu estava indo para o sítio brincar. Foi fantástico, foi ali que eu descobri o quanto era maravilhoso os livros, que eu podia entrar no livro e participar das histórias que estavam sendo colocadas, né? Aí, anos depois, muitos anos depois, eu conheci o sítio. É outra coisa que aí não é legal. Eu conheci o sítio e me decepcionei com o sítio, para você ver o quanto teu poder de imaginação é. O meu sítio é muito melhor do que o sítio que eu encontrei de verdade lá em Taubaté. Né? Então, aí você descobre o poder da sua imaginação. Eu criei exatamente como eu gostaria que fosse, então. Né? Porque foi uma decepção. É isso que a gente acaba sofrendo aqui quando a gente vê adaptações para o cinema, que a gente vai e fala assim, não é possível que ele fez isso. Eu, como roteirista, eu entendo que eu estudo roteiro, eu sei que é impossível você transcrever tal qual está escrito no livro, você tem uma linguagem diferente, o objetivo é diferente, o público é diferente. Então, você tem uma maneira de escrever para o roteiro totalmente diferente. Quem for assistir o meu curta e o e-book vai falar assim, opa, olha aí você fazendo o que você está reclamando que os roteiristas fazem. Que é impossível você fazer igual. Mas, gente, quando eles mudam tudo, quando eles... Não, eu acho que o pior, aí sim, eu posso dizer por experiência própria, o pior é quando eles mudam o objetivo principal. Sim. No caso, o livro Anjos e Demônios tinha um objetivo principal do que acontecia no enredo do livro, tá? A motivação do que tudo que o personagem principal fazia. E quando foram adaptar para o filme, acho por questões políticas, por outros tipos de questões, porque assim, a necessidade da questão, vamos assim dizer que não teria motivo, além desse tipo de motivação religiosa, política, qualquer que você queira chamar, não tinha motivo para mudar. E quando eu vi o filme, primeiro eu fiquei escandalizada que partes do livro que eu achei que não teria, colocaram, eu fiquei mega empolgada. Chegou no fim, acabou comigo. Como assim, né? Eu disse, mas... E aí, que nem ela estava falando em relação à leitura, a leitura levou ela a imaginar um mundo à parte, né? E assim, para mim, traduzido em professora de matemática, eu necessito que eles imaginem determinadas coisas, no sentido que, assim, parte da matemática, a partir do Fundamental 2, principalmente do ensino médio, é abstração. E aí, o fulano só vai entender a abstrair se ele tiver esse hábito de imaginar. Ele não tem, ele não quer, ele prefere o pronto. Dá o pronto na mão dele e vai lá. Né? Mas aí, ó, eu quero falar como é que a gente fala? Do massacre que, ó, embora eu seja da área da educação, eu saiba da minha responsabilidade, que é devolver o prazer do aprender para o aluno, que isso se perdeu, tá? Nós temos que trazer esse prazer de volta para as carteiras escolares, o prazer está ali, está aprendendo. Eu digo para você que exatamente, nessas mesmas carteiras, o que está acontecendo? Estão se massacrando o livro. Sabe por quê? Sim. Porque, por exemplo, o livro que não importa se é de literatura ou didático, que não foi usado esse ano por algum motivo,
igual, vamos dar um exemplo maior aí, que foi a pandemia. O livro não foi usado, o aluno não foi usado porque os alunos ficaram offline, online, e aí foi complicado, né? Não teve como usar os livros. Tá bom. O que faz com os livros? Entrega para os alunos. Não entrega para os alunos? Entrega para os alunos, para eles fazerem o quê com o livro? Recorte. Vai brincar, recortar, usa como quiser. Por que a gente vai fazer isso? Porque são deles. Não, porque você tem que entregar porque são deles. Mas, gente, eles vão... Sabe, se o livro é algo importante, como foi me ensinado na minha infância, que o livro era algo importante, sagrado, que ele trazia cultura, que ele podia te levar para viajar no mundo, O livro tem toda essa capacidade. Peraí, agora eu vou recortar ele? Vou jogar no lixo? É isso que estão ensinando. E isso não é Tá uma acabando com o livro. prerrogativa só do município, né? Eu sou do Estado. Sim, é o Estado. O Estado sim. parametrizou, atualmente a gente... Na realidade, é uma prerrogativa só do público, das coisas públicas. Eu desconheço uma escola particular que adote um livro... Incentiva depois. Que adote um livro que não use, pelo menos, parte dele. Entendeu? Assim, para pôr objetivo em ter adotado aquele livro, entendeu? Mostrar o objetivo, mostrar a utilidade. Eu desconheço, pode ser que tenha, a escola particular que faça isso. Então, na medida que a escola pública, inclusive os professores da escola pública, em regra, quase, eles são orientados a não se apegarem aos livros. Não se apeguem aos livros. Sim, a informação é para... Não é para ficar preso no livro. Base. Misericórdia, como não é para ficar preso no livro? Como não é para ficar preso no livro? Se o livro traz todas essas possibilidades. O livro, até o livro didático, com pequenos trechos, ele consegue fazer o sujeito ler, interpretar e participar de algumas cenas ali do que está posto no livro. Entendeu? Ele pode começar a aguçar esse gosto, de repente, de conhecer uma obra, que os livros trazem trechos de obras, entendeu? Vários autores usam trechos de obras literárias. E aí, o livro tem toda essa possibilidade. Aí vai e entrega o livro para ele ser lixo. Isso me mata. E acaba que passa para a criança a mensagem de que ela não precisa ter carinho pelo objeto, pelo livro que está ali na mão dela, e também não tem apreço pelo bem público, né? Porque aquilo ali é dinheiro do Estado, né? Então, na verdade... na cabeça... Bom, é uma tragédia total, exatamente. Pelo bem público, que é o dinheiro do Estado, só que, peraí, o dinheiro é de quem mesmo? Sim, por isso que eu digo, o bem público, por isso que é o bem público, né? Ele não é de alguém, ele é público. Então, você não sabe. Você não sabe, cada pai que aparece, eu vim buscar o material que o prefeito me deu. Não, senhor, o prefeito... Não, eu tenho material que foi encaminhado pelos processos, né? Licitatórios. Verba que o prefeito direcionou. Mas, gente, presta atenção, nenhum prefeito dá nada para ninguém, né? Isso aqui é verba pública. O prefeito direcionou para a educação e virou material, né? Material didático, mas esse material é pago por vocês. Então, e inclusive bem pago por vocês. Então, valorizem esse material, esse uniforme, esse tênis que você está recebendo. Então, eu falo muito, eu prego isso a cada um que chega a mim dizendo que veio buscar o que ele ganhou. Não, você não ganhou. Você não ganhou. Você paga impostos, então você participa da arrecadação pública. E esse material, tudo que está chegando aqui, é de origem desse dinheiro. Eu explico. Porque é lamentável a ignorância do nosso povo e essa necessidade assistencialista que o nosso povo tem. Né? E é o que você falou, não valoriza, aí vem os livros. Outra coisa, não são livros, o município não adota qualquer livro, não. O município adota livros bons, muito bons.
tanto didático quanto paradidático, que é a questão da literatura. Nós temos um paradidático chamado... Nós temos uma coleção chamada, se não me engano, é Descobrindo com Portinari. Gente, é encantador como Portinari retrata a história do Brasil. A autora usa Portinari para retratar a história do Brasil com as obras dele. Ela vai colocando as situações e colocando as obras que ele fez, que retratam as situações. É encantador. Nós temos dentro da unidade escolar, nós temos, no mínimo, 40 exemplares de cada um da coleção, para ser trabalhado com os alunos. Pergunta, quem trabalha isso com os alunos? Quem trabalha? Ninguém. Por quê? Porque eles são orientados a não se apegar a livros, a não dar muita... Sabe assim? Então, conclusão. O material está lá. É bom o material. É igual a qualquer escola particular. Na realidade, é um tesouro que tem ali dentro. Mas ele não é, ele é ignorado. Então, essa questão esse desafio dessa menina, ele é muito grande, porque tem muitos fatores, além da própria tecnologia, contribuindo para esse garoto não ter nenhum interesse pelo livro. Sim. Sim. Né? São vertentes, né? Em excesso para o lado negativo. Sim. E pensando nisso, assim, uma vez eu li em algum lugar que se a gente tivesse um viajante do tempo e ele estacionasse em qualquer lugar de hoje em dia, ele teria uma diferença, né, um impacto gigantesco a hora que ele chegasse, né, se ele viesse do passado. Sim. Menos se ele estacionasse na escola. Sim. Se ele estacionasse na escola, a estética da escola, o modelo continua. Claro que a Edna trouxe, né? O modelo escolar também é massacrado até hoje. Existe toda uma questão do estudo que o formato da sala, um atrás do outro, o professor na frente, ser uma coisa hierarquizada. Só que assim... Mas escuta, mas é só aí que ela é igual. É só aí que ela é igual Sim. ao século passado. Só aí. Aí eu como professor de ensino médio, tenho a dizer em relação a isso que, assim, infelizmente, aí sim, ligado à geração atual, por mais que ela seja ligada a uma visão do século passado, é necessário. Os indivíduos hoje que frequentam a minha sala hoje, que tem divisão hoje, não são capazes de trabalhar em um outro modelo. Infelizmente. Por quê? Porque quando você dá uma mínima liberdade em relação ao como ele vai desenvolver determinado assunto, trabalhar com determinado assunto que eu esteja disponibilizado a eles, eles são tão, até por conta da tecnologia, tão dependentes de serem encaminhados, de serem direcionados, que eles não evoluem, eles não conseguem sair do lugar. Você propõe determinadas coisas que eles ficam, tipo, esperando, assim, e aí, o que eu vou fazer? Tipo assim, ou ele é comandado, ou ele não faz. Então, assim, a questão do abstrair dele é tão pequenininha que ele não abstrai nada, na verdade. Ele fica lá, esperando o comando. E aí, sim, o modelo é do século passado, porém o aluno parece que se perdeu também no meio do século lá. Porque ele deveria ser uma pessoa que quisesse saber, quisesse aprender, entendesse que a tecnologia é na mão dele, ao contrário de mim e sua, por exemplo, Débora, que dependia de uma biblioteca, dependia de alguém para explicar determinadas coisas, porque não tinha como entrar num vídeo do YouTube e ter, assim, pelo menos 15 professores diferentes de matemática para explicar o mesmo assunto. E isso que eu penso, que, tipo assim, olha que isso é maravilhoso na minha cabeça, então, né? Tipo assim, cara, se eu tivesse isso quando eu não estava entendendo, igual eu estava falando, o problema lá do triângulo, trigonometria, tipo assim, nossa, e se eu tivesse 15 professores diferentes, porque às vezes
aquele professor que estava disponibilizado para mim, explicava de Era uma uma forma que para limitação mim dele, né? não Mostra funcionava. pra mãe. Sim. Mas agora a gente tem Deixa eu um ver. mundo de várias Vem cá. pessoas explicando de Vem cá, várias Wanda. formas diferentes, Deixa eu ver. e deveria ser fácil eles Sim. Essa absorverem relação, isso, né? né? É fácil de enxergar assim, né? Eu tenho assim, nesses anos que eu dei aula, eu tenho um caso de uma aluna que eu passei uma matéria e ela havia faltado na aula. E aí ela assim, professora, ela já sabia que eu sou professor meio, para alguns aspectos, meio do século passado, que eu assim, olha, não, você vai me desculpar, eu entendo que você precisou faltar, mas você tem que entender que eu preciso que você tenha matéria, independente que você não venha. Né? Sim. O seu compromisso é ter o meu caderno completo, independente se você estava aqui ou não, né? Porque tem outras pessoas. Aí eu faço a tirada, né? Vocês não gostam tanto de tecnologia? O amiguinho do lado veio, né? Pede a foto, manda para o WhatsApp e faz a matéria. Ai, professor, mas nesse momento, no momento do compromisso, a tecnologia não serve? Né? Poxa, Aí, se a gente for parar para pensar, quantas vezes eu peguei caderno de amigo para poder preencher tudo que ele tinha anotado? Aí, no caso dessa menina, ela anotou e ela falou assim, olha, professora, pelo que estava escrito, eu não entendi muito bem. Claro, ela não tinha a explicação, né? Mas eu entrei na internet e peguei lá uma explicação e não sei o quê, e peguei e coloquei. Aí ela tinha colocado o símbolo de média ponderada, ela pôs o símbolo bonitinho, né? Ela disse, olha, eu vou te dar parabéns, porque eu nem cheguei nesse mérito, né? Eu não cheguei no símbolo correto, porque matematicamente falando, se eu tivesse chegado com o símbolo correto, era o principal da coisa, mas assim, a ideia do como funciona foi passada, então eu não tinha, né, vamos dizer, não atingido o objetivo. Mas fiquei grata de ver, na verdade, até além do que eu tinha passado. Mas isso é eu dou aula em 4 salas, isso é um aluno das 4 salas. E é isso que eu queria chegar, sabe? Quando eu trouxe essa ideia do Viajante do Tempo. Tipo assim, o que vocês, educadores, e nós pais, né, como pais e também como sociedade, porque não importa se você é educador ou se você é pai, é a sociedade que a gente está construindo para todo mundo, sim, né? Até Todo mundo tem parte responsável, né? da educação, a gente professor da educação formal, né? O estudo em si, né? Mas a palavra educação engloba mais que isso. Muito Né? mais. Então, E eu então acredito de que seja uma casa. sociedade, né? Uma sociedade inteira educa uma criança, não só o pai, mãe, professor. E aí eu fico pensando assim, o que a gente pode fazer para tornar a educação mais atrativa para essa geração? Porque uma coisa também que eu fico pensando, a gente não vai voltar no tempo, a gente não vai conseguir fazer com que as crianças vai chegar na biblioteca para pegar uma Barça e escrever o que ela está lendo. E eu acho que nem precisa. Tipo assim, a tecnologia pode ser um auxiliador incrível. Sim. Como é que a escola pode se modernizar para chegar lá e ser atrativa? Porque se a escola for atrativa, será que essa criança não rende mais? Então, mais ou menos, né? Eu trabalho com algumas dinâmicas diferentes do que um professor de matemática tradicional, né? Já tive, assim, dominó matemático, afunda navio com coordenadas, então a batalha naval tradicional, mas com coordenadas do plano cartesiano. Então, sentei povo em grupo, aí fizeram os barquinhos, aí fizeram os pontinhos, e virou uma confusão. Então, assim, a gente leva, né? Normalmente a gente tenta levar alguma coisa diferente do como a gente aprendeu, né? Nós aprendemos daquele jeito bem quadrado. Isso é isso, e é isso, entenda assim e acabou, né? E, assim, isso me incomodava, né? Tanto que, assim, é engraçado, eu sou professora de matemática, mas eu odiava matemática, né? Curioso. E eu tentei diversificar isso para talvez tornar o conteúdo um pouco mais atrativo. Claro, existe a limitação do assunto, dependendo do assunto, não tem como. Mas aí eu me deparei com uma muralha, a muralha da falta do interesse. Por quê? Mesmo você diversificando e talvez traduzindo isso para algumas coisas que sejam visíveis na sua realidade cotidiana,
o aluno não entende que aquilo vai fazer alguma diferença na vida dele. Não é só Tá isso, faltando um filha. pouco de estímulo também de fora, Não, será? tá faltando acertar a veia do prazer. Você mesmo está falando. Você tentou diversificar para quê? Para levar mais prazer na realização da atividade. Mas você não vai conseguir atingir todo mundo, né? Você vai mexer com alguns. Por quê? Porque aquilo, de repente, se torna prazeroso para alguns e para outros não, porque não está na linha de interesse pessoal dele e tal, e você, entendeu? Na realidade, o público é muito diversificado, as origens são diversificadas, as necessidades são diversificadas, e realmente é um desafio muito grande você ter que equalizar isso para atingir todo mundo. Então, você nunca vai atingir todo mundo, é fato, tá? Isso é fato. Vamos pensar assim que no rebanho todo que se apresenta, né? Que você consiga salvar pelo menos 50%, 60% das ovelhas, nossa, seria um ganho muito grande. Nossa, mas você está sendo bem Otimista. otimista, otimista. infelizmente. Não, mas sabe por que eu estou sendo otimista? Porque na geração dos meus pais, isso era possível, dos que chegavam à escola. Tá? Dos que chegavam à escola. Gozado. Era possível a partir da autoridade que se perdeu na educação. Sim. Sabe? E, na realidade, da autoridade e da importância à educação escolar, que é a educação que te passa os conhecimentos de uma sociedade, tá? Os conhecimentos perpetuados criados, perpetuados por uma sociedade. É isso que a educação escolar faz. Na educação escolar, para você continuar, conseguir deles um aproveitamento, né? Você tem que resgatar a importância dela. E antigamente, para que eles aproveitem direito, tem que ser importante. Mas adivinha para quem tem que ser importante? Não é para o aluno, sabia? Quer dizer, o aluno é o último. Tem que voltar a ser importante para as famílias como um todo. Sim. Sabe por quê? Porque se a escola não é importante para o papai e para a mamãe, por que ela é importante para mim? Ela não vai ser importante para mim. Né? Entendeu? É uma sociedade que não valoriza a educação, né? Eu encontrei uma mãe, eu estou chegando no meu trabalho, aí eu encontro uma mãe, duas mães, e com as crianças, estavam indo para a escola, e eu atrás. E aí, uma comentando com a outra. Aquela vagabunda da professora fica achando que eu não tenho nada para fazer. E eu atrás. E eu assim, com a boca aberta. Porque se a professora é vagabunda para a mamãe, ela é o quê para mim? Não? Não é verdade? Esse tipo de coisa também tem relação, por exemplo, eu tive um problema 2 semanas atrás, que assim, atualmente, diferente da nossa época, o público cede tudo hoje, que nem a Regina falou, né? Cede livro, didático, paradidático, material, né? No município, uniforme, né? Aí, todo ano o Estado entrega uma caixa, caderno, lápis, borracha, caneta, régua, transferidor, tudo de graça, pago com imposto, na cabecinha ali, de graça. E aí eu tava fazendo uma dinâmica diferente, tentando salvar alguém do rebanho. E à medida que infelizmente, foi uma dinâmica que necessitava interagir com aluno por aluno na lousa, na frente. Fatalmente, eu ficava de costas para a sala, né? A ideia era que a sala observasse o que estava acontecendo, mas eles estavam mais interessados em quebrar os lápis, picar as borrachas e tacar, assim, uns nos outros, e eu sentia na minha canela o negócio, assim. E as bolinhas de papel, né? Os cadernos acabam muito rápido, porque são várias bolinhas de papel. Aí, na ocasião, eu chamei algumas mães, né? Acho que foram 8, daquela sala em específico. Primeiro, a mãe veio preocupada com o que eu tinha respondido para um aluno, porque ele recebeu a convocação e era um dia da semana que ele tinha indisponibilidade,
E aí ele virou assim, nesse dia minha mãe não pode. Eu falei assim, olha, gente, é aluno do ensino médio, né? Então, a gente, naquele vucu-vucu, eu falei assim, olha, mas desculpa, isso não é um problema meu. Ela veio não para saber o que tinha acontecido. Ela veio para questionar que postura é essa dessa professora para falar que isso não é problema dela. Alguém precisava contar para ela que realmente não é problema seu, é problema. Atender às demandas do filho dela é problema dela. Porque na cabeça dela era um absurdo uma educadora falar isso, que não era um problema dela. Eu falei, sim. Aí eu pensei na minha cabecinha, porque aí sim a gente tem algumas limitações em relação ao onde a gente trabalha, né? Eu trabalho numa localidade extremamente carente e sim, infelizmente, por questão de segurança, algumas coisas a gente não fala, a gente pensa. Né? Eu, assim, era tão simples. Se o seu filho não te desse trabalho, você nunca ia ser chamada. Né? Mas além dessa questão, ele disse que a sala inteira estava, né, na mesma sintonia. Aí eu respondi para ela, assim, porém, eu chamei os 8 que me dão problema com recorrência. Ou seja, não é de hoje que o seu filho não me deixa sequer falar na sala de aula. Né? Atualmente eu chego rouca, sem falar, não só por conta de máscara, porque eu não abandonei o uso de máscara, mas porque eu entro numa sala de aula com 30 adolescentes que não me deixam falar. Aí a pergunta é exatamente isso. Cadê o interesse? Você veio para a escola para quê? Só para tumultuar? Mas é a importância da escola. Aí a questão da só para a questão importância social, né, ali, né? Vim tumultuar, vim fazer bagunça e comer o lanche. Porque basicamente é isso que eles acabam fazendo, se depender, né? Eu tive que adotar uma postura, assim, que você vai achar engraçado, porque não era pra gente. Primeiro ano, segundo ano do ensino médio, eu tenho que vistar caderno. Igual criancinha de quinta série. Porque ou é isso, ou não copio uma matéria. É surreal, né? Tipo assim, e a gente vê que o problema é sistêmico, porque se a gente for parar para pensar, a postura da mãe, ela poderia não ter tempo de ir, mas ela teria que arrumar alguém para que fosse responsável e que fosse ali no sentido de vou descobrir o que está acontecendo, porque a educação do meu filho é importante. Então, se a professora está chamando e ela é uma autoridade do assunto, ela é a pessoa que está, digamos assim, responsável por ele enquanto ele está na escola, naquele momento, né? Naqueles 40 minutos que você está dentro da sala, você é responsável por aquela criança. Somos, de maneira integral, inclusive. Integral. Então, tipo assim, se você está reportando para o responsável de que aquilo ali não é uma conduta que está favorecendo a própria criança, ou, né? Os próprios adolescentes ali estavam perdendo, porque dentro de uma sala de 40 alunos, certamente pelo menos 5 estão querendo aprender alguma coisa, estão querendo evoluir, estão querendo sair da, né? Um pouquinho menos até. Talvez mas que seja um, né? Mas os outros 39 estão atrapalhando aquele processo. Então, tipo assim, tudo isso devia ser uma questão que, como a Edna falou, é uma questão social, né? A responsabilidade é de todo mundo tinha que ter essa percepção de, nossa, eu preciso valorizar aquele momento porque reverbera em tudo na nossa sociedade, né? Não é só no meu filho, é no filho do outro também. O meu filho está desinteressado, mas ele está prejudicando quem está interessado, que é o maior problema. E desrespeitando a autoridade da professora, que é outro problema, como que vai ser a vida adulta dessa pessoa lidando com o mercado de trabalho, com a autoridade bem de outras complicada, pessoas. Né? Eu tenho uma matéria que o Estado fez umas reformulações, e eu tenho uma matéria que eles chamam de itinerário formativo agora, né? Porque entrou a questão do novo ensino médio, que é a nível federal, não sei o quê. E aí entrou uma matéria para mim que eu peguei, chama resolução de problemas, né? E a primeira dinâmica que eu fiz com o segundo ano do ensino médio é que eles tinham que escrever problema num papel e fazer um mapa mental, né, do que eles consideravam um problema. Claro, o objetivo da dinâmica era chegar ao ponto do problema matemático. Infelizmente, eu me deparei com o resultado de que os problemas que eles têm são estritamente, que eles colocam, que eles enxergam para si, estritamente sociais,
estritamente econômicos. Aí você fala assim, mas ele tem um problema econômico por causa da questão econômica dele. Não. O termo é, o meu problema é que eu não sou herdeiro. Porque se eu fosse herdeira, eu não precisava nem estar na escola. Esse é o problema. Você ia conseguir gerenciar a sua herança muito bem. Na época eu falei assim, nossa, aí você ia ser herdeira de um valor assim voluptuoso, que podia gerações não precisar trabalhar. E como você é uma pessoa totalmente como que eu posso falar? Ai, dependente de trabalho. Isso, alienada ao mundo, alienada ao que acontece, né? Aí você vai contratar pessoas, né? Porque você é herdeira, você vai contratar pessoas. E você é tão assim desinformada, alienada, vai ser roubada, né? Que você vai ficar pobre antes de ter a geração do teu filho. Porque vai acabar. E quando você der conta, já foi. Vai ser roubada. Aí já foi tudo. Gente, o problema de vocês é ser herdeiro. Meu Deus, que mundo é esse? E como é que você vai resolver? Porque eu acho que a síntese do que é um problema é a solução dele, né? Tipo assim, para mim, quando eu penso assim, né? É algo que eu posso solucionar. Não adianta eu falar assim, nossa, o meu problema é ser herdeira, porque eu não vou mudar o meu pai e minha mãe. Ele. Sabe? Eu não posso simplesmente pegar e falar assim, vocês não serão mais os meus progenitores, agora vai ser outra pessoa. Vou escolher ele. Não, eu quero ser filho daquele milionário. Isso não é possível? Como é que isso pode ser um problema se você não tem solução? Existem problemas que não têm solução, mas não é isso que era a proposta da dinâmica. E eu acho que o que acontece? As redes sociais, elas acabam que tudo virou meme, né? Então, eles estavam fazendo uma piada com a sua dinâmica, em vez de fazer, de fato, uma coisa assim. Não é engraçado isso, né? Deveria não ser engraçado, né? Na verdade, de certa forma, eu não li os nomes, mas li os pontos que me apareceu mais. De certa forma, eu falei assim, nossa, vocês realmente acham que o problema de vocês mora só nisso? Caiu a minha. Não, então. E eu acho quando pode falar. O universo dessas pessoas, na realidade, é muito pequeno. Então, né? Mas numa era de tecnologia desse tamanho, essa pessoa tem um universo menor do que a nossa época, que dependia de se deslocar a um lugar para poder fazer as coisas. Não é só isso. Na realidade, voltamos à questão da leitura, né? Com certeza, uma pessoa, um bom leitor, jamais te daria essa resposta, né? Por quê? Porque a leitura possibilita o fulano interpretar o mundo em diversas áreas, e ele jamais teria essa resposta para te dar. Então, mostra também o quanto ignorante esse sujeito é, né? Ele ignora tudo nesse mundo, tudo. É por isso que eu falei, é uma resposta em moldes de rede social, né? E Sim. Eu acho que a leitura ela é muito mais do que você apenas aprender a ler, interpretar, e é também você ter bagagem de vida. Porque várias situações, lugares que você não conhece, que você se transporta dentro de um livro, e você também situações que você não viveu, para você aprender também a ter bagagem social, e é isso, né? Tipo assim, como é que eu vou me relacionar com uma situação que eu ainda não vi? O livro traz isso de forma muito segura e dinâmica, assim, sei lá se é essa palavra, mas assim, é bagagem, né? No final das contas. Sim, o leitor tem bagagem. Sim, ele tem, o que eu falei, ele passa a ter um conhecimento de um mundo que, de repente, ele nunca põe os pés físicos lá, mas ele pôs, elevou a imaginação dele, a capacidade de pensar, de abstrair dele nos extremos do mundo. E aí ele pode dominar
culturas diferentes, formas de vidas, né, totalmente diferentes a dele, por quê? Por conta do livro. O livro traz tudo isso para ele. Porém, o sujeito, ele tem hoje em dia, né, vamos dizer assim, eles têm preguiça de pensar. Então, como é que você vai ler se você tem preguiça de pensar? Porque ler demanda ter que pensar sobre o que você está lendo, né? Então, é muito complicado isso. E o que foi que fez isso? A tecnologia colaborou muito com isso, mas eu acho que mais que a tecnologia, a questão educacional familiar. Porque é a permissividade que também levou a isso, tá? Porque para alguns pais é cômodo. Desde pequeno, a criança está dando trabalho, bota um celular na mão dele, ele fica quieto. Entendeu? Em vez de ele estar dizendo não, chamando atenção, ou de repente arrumando um brinquedo que fulano tem que interagir fisicamente com o brinquedo e tal. Não, bota um celular na mão dele, ele vai ficar sentadinho ali quieto. Que até volta no assunto da primeira questão que eu levantei, né? Como criar o hábito da leitura nessa geração, né? Não tem como você fugir disso se não sentar com uma criança desde que ela for o mais novinha possível, dentro da barriga. Existem estudos que dizem que se você lê para a criança dentro da barriga, você já está criando uma familiaridade. Sim. Então, tipo assim, desde ser bebezinho de colo, todas as fases, se você sentar e ler para o seu filho e depois ler com o seu filho, porque também Sim. existe uma diferença, né? Quando ele não entende nada, você está lendo para ele, mas depois é muito importante que você leia com ele. Com ele. E isso eu diria mais, e depois você faz ele ler para você. Para você, exatamente. São várias etapas, né, do desenvolvimento. E depois você, quando está nessa etapa dele ler para você discutir o que foi lido, também para você entender, sem ser aquela coisa autoritária, do tipo, a moral dessa história é essa. Não, ouvir o que a criança tem a dizer sobre o que ela entendeu dessa moral, porque livros são experiências diferentes. A gente estava conversando sobre isso antes até de começar a gravar, né? Livros são experiências. Eu vou ler um livro, vou ter uma experiência, a Edna vai ler, vai ter outra, porque a bagagem dela é outra, a Gisele vai ler, vai ter outra. Então, quando a criança lê, deixa ela falar o que ela entendeu. E você depois fala o que você entendeu. Isso é bagagem, não é imposição. E não tem como a gente criar um hábito da leitura. Infelizmente, não existe essa questão, né? Aí sim, a questão social família, a importância caiu tanto que você não vai ter alguém lendo para essa criança, né? Claro, existem os casos das pessoas que realmente não puderam, né? Mas assim, você não, independente disso, você não vai ter alguém lendo para essa criança. Você não vai ter alguém lendo com essa criança. E se chegar nesse ponto, ao ponto da criança ler para essa pessoa é tão limitada de mundo também que ela não vai saber fazer essa criança pensar sobre o que ela acabou de ler. Olha, outra coisa, em 2008, eu lembro bem disso, e olha que foi em 2008, então faz um tempinho bom já, né? Vamos combinar? 14 anos. Pois é. Eu estava em sala de aula e eu tinha uma aluna que começou a me preocupar, porque essa aluna ficava alienada aos colegas, ela não conversava com os colegas, ela ficava quietinha, sempre quietinha num canto, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ficar preocupada. Hoje em dia tem muitos casos de depressão infantil, e comecei a ficar preocupada com esse detalhe, né? A gente não pode se preocupar só com o que bagunça, a gente tem que se preocupar com aqueles que estão quietos demais, porque também pode estar escondendo um problema muito grande também. Aí eu fui sondando devagarzinho e tal, e descobri que a menina... ela era realmente, aquele era o comportamento dela, era assim que ela não gostava de estar com os alunos, sabe por quê? Ela tinha um hábito de leitura fantástico. Ela já estava, eu acho que era começo de ano, se não me engano era março, ela já tinha lido 20 obras em março daquele ano. E o que para mim era algo assim muito... E aí sim, nós começamos a conversar sobre coisas que ela tinha lido. E aí e conversar sobre o que ela almejava ser. E ela almejava ser advogada, né? Provavelmente hoje ela já deva ser advogada, né? Porque, inclusive, para ser um bom advogado, você tem que ler muito.
né? E ela já vinha cultivando aquele hábito desde e era muito interessante, porque ela era diferente de todo mundo da sala, dos 30 e poucos que eu tinha na sala. Só que, além de ser diferente de todo mundo, ela não se incomodava com o fato deles acharem ela diferente, entendeu? Dela ficar isolada, não se incomodava. Então, 14 anos atrás era uma coisa que eu acho que ela sabia lidar. Hoje em dia, com a tecnologia, Instagram, TikTok e companhia, uma pessoa que tem o diferencial numa sala passa a se incomodar, né? Porque ela se sente muito diferente do resto e isso não, ela não vê o lado positivo disso, ela só vê o negativo, infelizmente. É complicado, porque as redes sociais, elas estão uma realidade muito plástico, né? Tipo assim, sim, tudo é muito maquiado, tudo é muito bonito, tudo é muito cheio de filtro. E quando a gente está no presencial, eu acho que causa uma insegurança gigantesca, né? A adolescência já é insegurança, né? E aí você tem uma adolescência nesse mundo que a gente está vendo, eu imagino que tá difícil para eles mesmo, porque para nós, né, termos conhecimento de quem eu sou, o que eu ponho na rede, o que é a Débora de verdade, sabe? Esse distanciamento, qual é a opinião do outro, não me importa. De uma mulher madura é bem diferente de uma adolescente. Eu acho que tá pesado para eles essa questão social, assim, de identificação de quem de como interagir com essas outras é pesado, mas a gente volta na história família, né? Cadê a família que, de alguma maneira, filtrou isso? Porque são realidades muito distintas, né? De famílias, né? Isso eu posso garantir. A gente vai dar quantas voltas quiser. E a gente vai cair na família. A origem do problema vai estar sempre na família. Sinto muito, né? Sinto muito, não estou, enquanto educadora, querendo me isentar, não, mas está sempre nas famílias. Porque, gente, a família é a base, é muito importante, muito importante. Os primeiros anos de vida são muito importantes. Esse sujeito vai se relacionar com o mundo a partir de como o grupo familiar se relaciona. Então, a família é muito importante. E eu acho que, assim, claro que a gente nunca vai falar para todo mundo, né? Que igual você estava dizendo, dentro você vai máximo 50, 60 pessoas dentro de uma sala de aula, e quando a gente traz isso para o mundo da internet, isso daí vai cada vez mais segmentado, né? Mas as pessoas que chegarem nessa live, nesse vídeo, provavelmente têm interesse em criar o hábito da leitura para essa criança, né? Que é o título da live. Então, a gente tem que pensar que esse recorte já é um recorte de pessoas que estão interessadas em fazer alguma coisa. E eu acho que essa geração está vindo com pais que tiveram mais oportunidades de estudar, de fazer uma faculdade, né? Se a gente for para pensar assim, na realidade do Brasil, as gerações atuais, elas têm muito mais oportunidades do que a geração da Edna teve de estudar, que era uma minoria que conseguia chegar na faculdade, né? Sim. E no Brasil tem 100 anos que teve a primeira editora, então assim, ainda é tudo muito recente, de alguma forma, esse recorte. Então, essas pessoas, esses pais e educadores que estão interessados em criar esse hábito nessa criança, ele tem que ter essa consciência de que a responsabilidade é dele e que não adianta ele querer que o filho leia se ele não lê. Se ele também não é só ler com o filho, é ler ele mesmo. Se o filho não vê, se ele não for o pai, espelho, né? Se o filho não vê o pai tendo esse hábito, e não é a gente está fazendo da leitura porque é o recorte daqui, mas é de tudo, né? Não adianta eu falar para o meu filho que é importante fazer exercício físico e eu beber cerveja todo final de semana e passar a semana inteira comendo no sofá e pedindo pizza. Porque eu não vou ensinar meu filho a fazer um esporte, eu não vou ensinar meu filho a fazer, se eu só falar assim, matriculei você no karatê, no vôlei, na natação. Não. Como assim? Você só quer ficar dormindo? O clássico, você precisa comer legumes, mas eu não como. Eu só como batata frita. Entendeu? Educação é espelho, não tem como a Edna falou, não adianta eu falar que a professora é vagabunda e cobrar do meu filho que ele tem que respeitar a professora. Ele respeite ela. Da mesma forma que eu não posso xingar o pai do meu filho de vagabundo, de qualquer outra coisa nesse sentido,
Se eu quero que ele respeite a autoridade do pai e vice-versa, né? Não adianta um pai também subjugar a capacidade da mãe e a autoridade da mãe, porque isso nunca vai funcionar. Não. Não vai dar certo. Para a gente tem que modificar primeiro nós, né? Nosso recorte, não tem como fugir. Na verdade, eu acho que a melhor resposta é primeiro olhar para dentro, primeiro olhar para si. Né? Se eu quero determinada ação, já que eu sou o espelho, então vamos olhar primeiro para si e ver se eu sou um bom espelho ou se o reflexo que eu vou ver talvez não me agrade. Eu vou dizer diferente. Quando os problemas se apresentam na minha unidade, determinados problemas que se apresentam, a gente olha uma para a outra e fala, bom, a fruta não cai longe do pé, entendeu? Ela vai cair sempre próxima ao pé, entendeu? E aí você pode investigar que o pé está contaminado. É complicado. Né? E é por isso que é um trabalho de formiguinha, né? Os interessados em modificar vão começar agora e vão criar pessoas que vão estar mais interessadas a modificar e a gente só vai ver resultado. Quer dizer, nós não veremos o resultado, né? Só gerações muito futuras que verão os resultados do que a gente está plantando hoje. Que é importante alguém começar a plantar. Há necessidade urgente de se mudar esse cenário na medida que, uma hora, esse país não terá ninguém para governá-lo pelo tamanho de ignorância que o povo brasileiro estará naquele momento, entendeu? Nessa linha de pensamento sua, eu falo que a gente, né, tem alguns pessoal que fala assim, o Brasil vai ser invadido, o Brasil nós vamos virar colônia. Tipo, né, a gente não vai precisar ser invadido, né? Aí vamos dar um exemplo bem simples, né? E aí, infelizmente, vamos cair na China. Na China, qualquer um, né, pouco interessado faz pós-graduação, né? Chega a um nível de uma pós-graduação. Então, um cidadão desse lá, que num país que não é relativamente grande em relação ao volume de pessoas que tem lá, vem para cá com pouco esforço e pega qualquer tipo de cargo já com um certo salário, já com, né, não vem ser faxineiro normalmente, né? Então, assim, a gente não vai precisar ser invadido, né? Eu falo que a gente vai ser ocupado. Por quê? Sim. Porque quem está aqui não nós vamos virar colônia. Nós vamos voltar a ser colônia. É um absurdo. Mas corremos um risco grande. O Brasil tem riquezas que daqui a pouco tempo vão ser, já estão sendo loteadas, né? Tipo assim, nós temos água. Sim. A gente não pode esquecer que vai ser o bem mais precioso e não demora muito. Não, já sabe que parece que a China já tem uma porcentagem interessante de propriedade lá no Amazonas, lá na floresta. Os Estados Unidos também. Então, tipo assim, nós estamos sendo loteados de todos os lados, né? E as grandes potências é quem tem esse poder. E com governantes integracionistas que nós temos, vai ser difícil, inclusive. Por isso que a gente tem que modificar essa geração alfa é quem pode começar a mudar alguma coisa. E mudando assim, eles ensinando os filhos deles, que vão ensinar os filhos deles, porque a gente não vai ter uma varinha mágica que vai simplesmente colocar na cabeça de todo mundo que a gente tem que, sim, ser patriotas no melhor sentido da palavra, sabe? E isso requer educação, requer entender o que isso significa. E ainda a gente não chegou lá. Não. O pessoal tem que abandonar essa ideia de ser cachorro de Não, e o caminho de entender o que significa, né? Qual é o caminho, gente? É a leitura. No final das contas, tudo volta para a leitura, porque, sim, tem tanta coisa que a gente pode muito bem, pela literatura, visitar democracias falidas, a gente pode visitar totalitarismos que foram catastróficos, e tá tudo ali. Você tem bagagem se você leu e se você entendeu que aquilo ali funcionou, aquilo não funcionou. Ou que ele não é um caminho a ser seguido, né? Exatamente. Ou se é um caminho a ser seguido, talvez o tipo de erro que você poderia cair, né? Para talvez não cair no mesmo A leitura vai te levar a um desenvolvimento intelectual.
E você precisa Exatamente. ter um bom desenvolvimento intelectual para poder dominar uma nação. A E a fazer prova disso é o os governo que nós temos questionamentos, né? atualmente. Hã? Sim, exatamente. A gente aprende a questionar, porque senão, Sim, se você não tem essa bagagem, você não questiona, você só aceita. E exatamente. aceita discurso raso, que é o que a gente tem hoje. Discurso raso, que pega a emoção das pessoas. Ah, eu não gosto O disso. discurso Ah, então. raso, a questão do que é tratado hoje como fake news. As pessoas simplesmente pegam a informação e repassam. Ninguém realmente está interessado em descobrir se a informação é verdadeira ou não, porque dá trabalho. Tem que ir lá atrás de procurar, tem que ir atrás de ler, se aquilo realmente é uma veracidade ou não. E você Ler, entende o que você está lendo, né? entender o que você está lendo, ler se aquilo é verdade realmente ou não, procurar fontes diversas. Opa, lê, procurar. Opa, chega. Não, E vou a pegar e vou. capacidade que a pessoa tem de achar que ela é especialista de tudo. Porque não adianta eu ir atrás de uma fake news. Eu até vou descobrir se ela é verdade ou não, se aquilo ali é uma fonte segura, no mínimo, mas eu não vou entender profundamente o que é a guerra da Ucrânia, sabe, do nada eu virei especialista da guerra da Ucrânia. Não, gente, é no máximo tentar pegar as informações e tirar dali uma base do que, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, mas eu não sou especialista, como é que é a profissão disso? Esqueci o nome, né? Da pessoa que vê relações internacionais, conflitos Sim, internacionais. é. Não tem como você argumentar muito sobre esse assunto se você não. E a gente tem que ter essa capacidade de saber que a gente não vai ser especialista de tudo, que a gente não tem que dar opinião de tudo. Infelizmente, a gente peca atualmente por pessoas tendenciosas pela falta de cultura, da cultura da educação, a cultura da leitura, da cultura de uma maneira geral. E aí a gente tem, fatalmente, os engenheiros, a gente fala de engenheiro de obra pronta. Todo mundo é titular, seja lá do que assunto. Caiu. Caiu. Deu uma travada aí no seu final. Os engenheiros, o que eu falei assim, que dos engenheiros de obra pronta, né? Estamos cheio de especialista de engenheiro de obra pronta, né? Todo mundo sabe opinar no que está pronto. Exatamente. Né? Ele se dispor a descobrir, procurar, se informar. Não, ele quer opinar no que está pronto. Claro, não dá trabalho. E ter a capacidade também de não opinar, né? Falar assim, gente, sobre esse assunto eu não vou falar porque eu não conheço. É melhor não tem embasamento. Né? Não tem embasamento. Eu não sou nem a favor nem contra, mas é porque eu não sei mesmo, sabe? Isso daí tem que voltar. Admitir sua ignorância é nobre. Quando você é ignorante no assunto. Acabou, é nobre. Não é burrice, é só não entender, não vou opinar uma coisa. Ninguém domina tudo, é fato. Não tem como. Você pode ser um excelente cirurgião e não ser um bom açougueiro, sabia? Sim, claro, exatamente. Ainda bem, né? Esperamos que você seja um excelente cirurgião e não seja um bom açougueiro. Que perigo! Que perigo! Mas eu adorei a conversa com vocês. Já exagerei aqui, né? Botei vocês para ficar 1h30 sentada. Mas se o assunto foi de utilidade. Se você conseguir. Exato. Exatamente, se a gente conseguir mudar de repente a cabecinha de que nos ouvir, vai ser muito legal. Sim, eu adorei. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Acho que esse tipo de debate tem que continuar e é o que a nossa sociedade está precisando, né? Da gente debater esses assuntos e modificar. Quem tem interesse em modificar, que comece, né? Porque não vai ser de uma hora para outra, né? Infelizmente. E temos que partir de algum lugar, né? E se incomodar com a situação e não fazer nada, também vamos estar no limbo da ignorância junto com quem não quer fazer. Exatamente. E o caminho é a educação. A cultura. Com certeza. Exatamente. Esse é o caminho, com certeza. E respeitar as diferenças, né, e opiniões das pessoas, ao mesmo tempo respeitar e
aprender com todo mundo, né? Isso é fundamental para a gente tentar mudar o que a gente está vivendo. Muito grata, meninas. Eu agradeço demais a presença de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final. Não, só isso. Obrigada. Então, um beijo. Eu agradeço muito a participação e eu espero ver mais jovens como você, preocupada, né, trazendo matérias, coisas que falem de educação, de alguma coisa relacionada à educação, e, de repente, da importância da gente resgatar algumas coisas que foram perdidas nesse âmbito educacional, entendeu? Que uma delas é esse prazer de ler, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo. Quando o filme estiver disponível, a gente vai colocar aqui nas plataformas, o livro também. Tá, e eu quero ver. Vamos colocar a cultura, porque a cultura vai mudar esse cenário. Tá joia. Beijo. 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 Tchau para vocês. Tchau.